Bom, como nós dissemos no início, hoje é o dia da Bíblia. Então eu tive uma ideia genial. Que tal se a gente lesse a Bíblia hoje? Demorou, hein, para eu pensar isso. Foi questão de uns 15 dias, assim. Mas eu falei, poxa, hoje era um bom dia para a gente juntos aprender algumas coisas diretamente da Bíblia e ler um pouquinho mais a Bíblia junto com vocês. Eu acho que, assim, se todos tivessem o hábito de ler a Bíblia em casa, regularmente, não digo diariamente, porque isso talvez sejam poucos, mas se você tivesse esse hábito, acho que muita coisa seria muito mais fácil na sua vida. E muita coisa você ia entender sozinho mesmo, porque o Espírito Santo revela essas coisas para a gente. Mas às vezes a gente é meio relapso, às vezes dá uma lidinha ali uma vez por semana, ou então só quando a gente está aqui na igreja. Então hoje eu quis fazer alguma coisa um pouquinho diferente, e a gente vai fazer isso hoje com vocês, a gente vai ler a Bíblia juntos. Mas antes eu quero dizer umas coisas que eu acho importantes, assim. Primeiro, eu falei no anúncio dessa mensagem sobre um mistério que a gente vai olhar para ele juntos aqui no dia de hoje. Eu acho que o maior mistério que existe no universo e da nossa perspectiva de humanos, o maior mistério que existe é: será que Deus existe ou Deus não existe? Essa é a grande pergunta da humanidade. O resto é tudo supérfluo, superficial, mas essa é a grande pergunta do universo, porque se Deus existe, a vida da gente tem um caminho. Se Deus não existe, é um outro caminho. Se Deus existe, nós temos resposta para muitas perguntas através desse livro. Se Deus não existe, é a questão do acaso, tudo é acaso, as coisas não têm uma lógica, foi uma coisa espontânea, a obra do acaso, e você é a obra do acaso, e eu sou a obra do acaso. Tudo certo, é um jeito de pensar, mas eu acho que você precisa ter, presta atenção, eu acho que você precisa ter muito mais fé para acreditar que tudo é obra do acaso do que para acreditar que existe um Deus criador de todas as coisas. Então nós, cristãos, nós cremos que existe um Deus. Então hoje, essa mensagem é principalmente dirigida àqueles que já creem que existe um Deus, aqueles que já têm buscado seguir a um Deus. Então, eu escolhi esse tema e pensei nessa coisa da gente ler a Bíblia juntos. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá em Gênesis capítulo 1. A gente tem aí uns 6 meses para ler até Apocalipse. Não, a gente não vai começar em Gênesis, não. Eu pensei uma coisa diferente. Vamos fazer o seguinte, eu escolhi um livro da Bíblia que é muito, muito bacana. Talvez você já tenha a oportunidade de ter lido. É um livro que chama Efésios, que na verdade, originalmente não era um livro. São cartas que Paulo escreveu para os cristãos da cidade de Éfeso, na década de 60, não na década de 60 nossa aqui, mas 60 depois de Cristo, no ano 60 depois de Cristo, por volta de 60 até 63, Paulo escreveu essas cartas de dentro da prisão para os cristãos. E é um livro interessantíssimo. O fato da gente dar uma estudada nele hoje aqui, não deixa... Eu não gostaria que isso substituísse vocês chegarem nas suas casas e lerem esse livro. São só 6 capítulos, é facinho de ler, mas é muito, muito interessante, muito profundo. É um livro dividido em 3 partes, assim, interessantíssimas. A primeira fala sobre a relação com Deus, o descanso de Deus, depois a ação, depois a firmeza. Se você for dividir o livro de Efésios em 3, seriam esses 3 tópicos aqui. Então a gente vai ler esse livro juntos hoje, e ele abre o primeiro capítulo, no 3º versículo já tem uma revelação bombástica, assim. Bombástica sem nenhuma relação, nenhuma conotação familiar. Uma revelação bombástica e muito, muito interessante, que responde a muitas das suas questões. Olha só, no primeiro versículo que a gente vai ler, já responde a muita coisa, muita ansiedade nossa. Quer ver? Abre lá no 1º capítulo do livro de Efésios. Se você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai projetar, mas eu sempre acho bom a gente trazer as nossas Bíblias, fazer as nossas anotações ali, porque quando você vai reler, você se lembra de alguma coisa que aprendeu, né?
Primeiro capítulo, versículo número 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pô, é gostoso abrir um livro assim, né? Peraí. Bendito seja esse Deus que nós cremos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, passado, já fez isso, com todas as bênçãos. Uau, legal isso? Amém? Vamos falar amém? Não é bacana isso? A gente não fica aí querendo ser abençoado. Aqui o Paulo está falando, nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados. Para explicar isso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu, quando criancinha, a gente não, já falei um pouquinho disso aqui, a gente não tinha muito recurso, era uma família simples, eu morava numa rua que não tinha asfalto, eu não tinha muita coisa, mas a minha infância foi muito boa, tinha muita criatividade, muita diversão em grupo, etc. A gente não tinha videogame, não tinha essas coisas, né? Então eu caçava de estilingue, andava de carrinho de rolemã, tem gente que nem sabe do que eu estou falando, mas alguns sabem. Fazia pipa, eu mesmo fazia pipa, com 8, 9 anos eu fazia pipa, vendia para meus amiguinhos, tinha um pezinho lá no, né, salim, sei lá, enfim, mas já fazia isso e brincava todo dia. Minha mãe falava que todo dia eu chorava para vir almoçar, ela me chamava para almoçar, eu vinha chorando porque eu queria continuar brincando. Bom, mas eu era um menino muito sonhador, como talvez alguns de vocês sejam, ou foram. Eu queria muita coisa, porque a gente não tinha muita coisa, e eu tinha uns priminhos mais bem de vida, então eu ia na casa dele, aquele monte de brinquedos. Chegava em casa, era 3 coisinhas que eu tinha que ficar criando lá, fazendo um monte de historinha, porque não tinha muita coisa, né? Então eu tinha muitos sonhos. Eu queria estudar, queria ganhar muito dinheiro, queria ter uma casa grande, queria ter uma casa com piscina, queria viajar ao mundo. Desde pequenininho eu sonhava com essas coisas assim. Então, assim, basicamente, o que eu queria era ser rico. Resumidamente. Não, quando eu crescer, eu quero ser rico. Era o meu objetivo ali, até os 10, sei lá quantos anos. Bom, só eu, né? Ninguém mais pensou isso. Não, eu acho que tem gente que pensa isso até hoje, né? Ainda é o sonho. Eu realizei muitos dos meus sonhos, não me tornei rico, mas muitos sonhos, viajei muito e tal. Mas eu mudei um pouquinho os meus objetivos, meus sonhos mudaram um pouco com o tempo. Mas eu sei que tem muita gente que acha que no momento em que você tiver muito dinheiro, praticamente 99% dos problemas vão estar resolvidos. Tem gente que pensa assim? Não, né? Não. Pelo menos ninguém confessa, né? É lá dentro, então não vão falar nada, não responde, só assimila. A gente pensa isso, você fala assim, puxa vida, o dia que eu ganhar na Mega Sena, tem gente que sonha toda semana, né? Toda semana o cara sonha 2 vezes por semana, fala, amanhã minha vida vai ser outra, e não deu. Amanhã, né? Por quê? Porque você acha que a hora que você tiver lá 20 milhões na sua conta, todos os seus problemas vão estar resolvidos. É assim ou não é assim? Muita gente não pensa assim? Quer dizer, pessoas que você conhece, não vocês, pessoas que você conhece, tem gente que pensa assim, não pensa? Que se você tiver dinheiro, seus problemas estarão todos resolvidos. Mesmo a gente sabendo que não é bem verdade. Você olha aí para exemplos, né? Pessoas cheias de dinheiro e adoentadas, ou então loucas, ou então se matando, a gente vê um monte de coisa. Mas por alguma razão, a gente acha que se na nossa conta tiver 20 milhões de reais, todos os problemas estarão resolvidos. Bom, Paulo está falando o seguinte, tem mais do que 20 milhões de reais na sua conta. Alguém gostou da notícia? É isso que Paulo está falando aqui. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Bênção financeira é só uma. Paulo está falando assim, todas as bênçãos já estão na nossa conta. Não é interessante isso? Por mais que a gente fique louco para saber como é que eu vou lá e saco o dinheiro, né? Todo mundo está com essa dúvida, eu vou falar, calma, vamos fazer um mistériozinho. A gente está com essa ideia na cabeça, mas Paulo está falando isso é Bíblia. A gente brinca um pouquinho aqui, mas é a palavra de Deus, ele está falando assim, está tudo na sua conta
ponto final, não é uma pegadinha, não é um truque. Se você aceitou Jesus de todo o seu coração, se você creu em Jesus Cristo de todo o seu coração, esse depósito já está na sua conta. Não estou falando de 20 milhões, estou falando de todas as bênçãos que Deus pode te dar. Já está na sua conta corrente. Aí sua pergunta é, como é que eu acesso a isso? Qual é a senha? É isso que a gente se pergunta. Mas está tudo lá, não é pegadinha. E se você quiser saber um pouquinho mais, como eu falei que a gente vai estudar o livro de Efésios, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, Paulo explica um pouquinho melhor essa situação. Ele fala assim, Deus, Efésios 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, quer dizer, ele está falando de hoje, conosco, não está falando só lá no primeiro século, está falando hoje para a gente, para as eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Não tem nada que se compare com a graça de Deus, com isso que Deus tem para nós. Incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí ele fala, e aí em seguida é um versículo que todo mundo conhece, que diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Vocês que aceitaram Jesus, vocês não têm que fazer nada para receber isso. Isso não veio de vocês. Essa graça não tem nada a ver com o que você faz. É dom de Deus, é presente de Deus. Foi Deus que deu. Você aceitou Jesus? Então, qual que é a sua conta? Isso aqui está depositado na sua conta. Pronto, ponto final, não é pegadinha, não tem... mas então... Não, é isso que Paulo está falando, é assim. E ele acrescenta uma coisa no final, até muito interessante, ele fala assim, não por obras para que ninguém se glorie. Você não vai conseguir isso pelas coisas que você faz. Você fala, estou tendo um trabalho danado tentando ser bonzinho, né? Atravessei uma velhinha hoje no sinaleiro, tudo para ver se eu conquisto as bênçãos de Deus, né? E Paulo está falando que não é nem pelas obras que você faz, não tem nada a ver. Isso é presente, é graça. Não é pelas obras, porque uns vão achar que são melhores do que os outros. Se fosse pelas obras, pelas coisas que você faz, que você mereceria isso, você ia ficar se achando o máximo. Não, eu sou bonzinho, eu mereço, mas aquele ali não merece. Então, Paulo está falando, não é por obras para que ninguém se glorie. Não é demais isso? Não é muito legal? Não é muito bacana? Talvez alguns estejam falando, pastor, por que você não falou isso antes? Estou tendo um trabalho danado tentando ser bonzinho lá, por que você não falou isso antes? Tá bom, talvez eu não tenha falado, mas leia a Bíblia, filho. Está lá. Está lá na sua Bíblia, igual está na minha. Está escrito mesma coisa. Mesma coisa. Então, alguns estão falando assim, puxa vida, gostei dessa igreja. Agora eu vou voltar nessa igreja. Essa igreja é bacana, né? Não está me cobrando nada, está falando que é de graça, e é de graça mesmo, é isso que Paulo está falando. Bom, como eu falei, Deus e a existência de Deus, e algumas dessas coisas são grandes mistérios para nós. Então, um dos grandes mistérios é esse poder que Jesus Cristo recebeu de Deus para que nós pudéssemos receber essas bênçãos. O nome de Jesus é um nome altissimamente poderoso, poderosíssimo, no universo todo. Por isso, através desse nome, através de aceitar esse Jesus, nós temos acesso a essas coisas. Isso é complicadíssimo, eu sei que os cientistas ficam tentando de tudo para descobrir se tem esse Deus, se não tem esse Deus, se é verdade isso aqui, se não é verdade isso aqui, porque se tiver Deus, provavelmente isso aqui é verdade, porque, vamos ser sinceros, não vai ter um outro Deus, uma vaca sagrada não sei de onde, ou o Deus Sol, o Deus Lua, não, a questão é, existe esse Deus ou não existe esse Deus? Essa é a grande pergunta. E a ciência fica investigando, os filósofos ficam debatendo, nós ficamos conversando nas nossas conversas, será que isso existe? Porque se existir, e esse é o Deus do universo, isso aqui é verdade e tem que fazer sentido na minha vida. Esse é o grande mistério. Então, Paulo, no mesmo capítulo 1, ele fala um pouquinho mais sobre esse poder de Deus em Jesus Cristo, que nos dá acesso a todas essas coisas.
Olha o que ele fala lá no versículo 20 do capítulo 1 ainda. Ele fala assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Bom, nós pregamos esses dias aqui a diferença de Jesus Cristo para todos os outros líderes espirituais é que Jesus foi o único que ressuscitou dos mortos. Foi visto por centenas de pessoas ressurreto depois da morte. Nenhum outro líder passou por isso. Deus provou isso para a gente, ressuscitando Jesus dos mortos. Fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Olha o tamanho do poder que Deus depositou nessa pessoa de Jesus Cristo, que nós cremos e recebemos quando aceitamos a Jesus de todo o coração. Isso aqui e aqui ele fala o seguinte, que é de todas as eras, né? Não é só para aquela época, é para sempre, é para trás, para o passado, para o futuro, e aí tem aqueles mistérios da Bíblia também, mas Jesus apareceu no século I, mas também estava lá na criação do universo, como que é isso? Eu não vou saber explicar isso para vocês, porque o nosso conhecimento é muito limitado, é limitadíssimo. Por exemplo, o tempo para a gente é monodirecional, não é verdade? O tempo para mim e para você só anda numa direção, para frente. Só tem uma dimensão, o tempo para mim e para você, para frente. O que eu comecei a falar aqui há 5 minutos atrás, já passou. Eu não consigo mais voltar lá. Se eu errei alguma coisa, eu posso editar no vídeo depois, mas eu não consigo voltar no tempo, o meu tempo vai caminhando para frente, o de vocês também. Agora, para Deus, imagine se para Deus o tempo for para frente, para trás, para cima, para baixo, para fora, para dentro. Percebe? É um mistério, mas é isso que a Bíblia está falando, que para Deus, isso é para todas as eras, para que há de vir, para o passado, para o presente, é isso que está falando aqui. É um mistério? É um mistério, mas é um mistério que a gente um dia talvez vai entender completamente, hoje a gente não consegue, mas vem cá, ele fala isso de novo, num outro versículo, e deixa um pouquinho mais evidente o poder contido em Jesus Cristo. Versículo 9, ele diz o seguinte: e Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, presta atenção, celestiais ou terrenas, na dispensação, quer dizer, na administração da plenitude dos tempos. Deus fez convergir tudo, o universo todo, nesse nome Jesus Cristo. Isso é muito complexo se a gente for querer entender com essa mente. Mas a Bíblia diz que Deus revelou isso aos simples e escondeu dos sábios, para ninguém ficar se achando. Então, cientistas, eu amo a ciência, tá? Quando eu falo isso, eu não estou criticando a ciência de forma nenhuma, mas eu acho bacana essa pesquisa, a filosofia, eu gosto de ler tudo, mas a gente vê que eles estão sempre tateando, estão sempre, agora é isso, daqui a pouco é outra coisa. Eu lembro que recentemente, coisa de alguns anos atrás, quando descobriram os buracos negros, né, no universo, dizia-se o seguinte, que o buraco negro é a ausência total de matéria. Não sei se quem gosta de ler, lembra-se disso. Agora, se você for ler sobre os buracos negros, eles falam que é onde tem mais matéria. O oposto, mudou do 0 para o 1000, assim. Né? Por quê? Porque estão sempre tateando, tentando descobrir umas coisas. Então, isso é muito misterioso. Mas quando a gente crê, quando a gente recebe esse Jesus, o Espírito Santo, nos revela muitas dessas coisas, né? Para envergonhar os sábios desse mundo. Bom, voltando lá no versículo que a gente estava, nós vamos descobrir agora o propósito porque Deus fez tudo isso, essa coisa complicada toda de condensar todas as coisas de Jesus Cristo. Nós vamos descobrir o propósito, porque aí nós vamos chegar onde a gente está querendo. Como é que eu acesso essas bênçãos? Como é que isso está à minha disposição? Onde é que está isso? Que conta? Como é que eu chego lá? Então, vamos voltar um pouquinho no versículo 20, que nós começamos a ler.
Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas debaixo do pé de quem? De quem? De Jesus. Todas as coisas estão abaixo dos pés de Jesus. E o designou como cabeça de todas as coisas, de todas as coisas. Com qual propósito que Deus fez isso? E agora, antes de revelar isso, eu preciso avisar uma coisa. Vai parecer que isso é uma conversa de pastor, de tão surpreendente que é essa revelação. Qual é o propósito que Deus fez todas essas coisas? Mas é o apóstolo Paulo que está falando. Ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aí você fala, não, peraí, eu acho que eu perdi alguma coisa. Para a igreja, que é o seu corpo, que é o corpo de Cristo, todo esse movimento que Deus fez no universo, através de Jesus Cristo, concentrar todas as coisas nele, foi para a igreja. Por que para a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós, igreja, não nós, parede, não nós, Avenida Bandeirantes, 1201, pessoas, não é luz, não é som, não é microfone, não é cadeira, gente, nós, pessoas, somos o corpo de Cristo hoje. Se Jesus Cristo está vivo na humanidade, Ele está vivo através de nós, que cremos nele, claro. Então, todo esse propósito, Deus fez tudo isso para que Jesus continuasse manifestado nessa terra através da igreja, de mim e de você. Mas aí você fala assim, não, peraí, não pode ser isso. Uma coisa tão extensa, tão gigantesca, tão maravilhosa, essa responsabilidade está com a gente, que é tão frágil, tão imperfeito. Eu acho que eu mesmo esperava uma coisa diferente, uma coisa mais perfeita para ser a manifestação de Jesus aqui na terra. Mas ele está falando que não, Paulo está falando que somos nós, imperfeitos, todos nós imperfeitos. Pelo menos individualmente, todos imperfeitos. Eu sou muito imperfeito. Quem não sabia disso, fique sabendo agora. Eu não consigo atender a todas as demandas, eu não consigo, eu falho. Eu não consigo responder a todas as questões, eu sou imperfeito. Às vezes eu perco a paciência. Eu sou imperfeito. E como que Deus vai usar eu e mais vocês como representação de Jesus aqui na terra? Sendo que somos todos frágeis. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Quem que é o sujeito mais forte aqui, que eu consigo ver? Fisicamente. Quem? Ah, Rafa. Tô falando sério, ó. Quem que é o cara mais? Daniel. Não? É o ciclista Ricardo? Vem, Ricardo, vem você aqui. Ele é muito tímido, acabou em cima dele, é o que acabou de dar o testemunho aqui pra gente. Ricardo é um cara muito forte. Ricardo, me ajuda. Isso não estava combinado, tá, gente? Tudo bom? Você vai fazer uma coisa para mim. Você que é fortão. Vê se você consegue rasgar isso aqui no meio. Atenção. Oh, mas simples. Uau! Duas agora, quero ver. Uau! Uau, uau, uau. Agora essas aqui, todas, junto. Uau! Uau! Ué, não dá? Obrigado, então. Eu achei que você era forte, cara. Por que ele não rasgou? Porque é um monte de gente frágilzinha junta, unida.
É aí que fica forte. É aí que o Espírito se manifesta. É aí que Jesus pode existir. Um monte de gente imperfeita. Se você entrou aqui, se você é perfeito, talvez você esteja no lugar errado, de verdade. Melhor procurar um outro lugar, porque aqui vai ter um monte de gente imperfeita. A gente não vai conseguir atender todas as suas necessidades, a gente não vai conseguir ser legal com você toda hora. Mas esse conjunto de imperfeitos se torna perfeito e forte. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Esse é o plano de Deus para nós. E é através disso que a gente pode acessar as bênçãos de Deus. Individualmente, nós somos frágeis. Não adianta você falar que você é a igreja de Deus sozinho lá na sua casa. Esquece isso, isso é bobagem. Isso é bobagem. Ah, mas eu faço meu devocional, leio a Bíblia, eu não preciso da coletividade. Você não precisa. Qualquer coisinha vai te cortar no meio. Porque sozinho você é frágil. Eu sou frágil sozinho. A resposta é a coletividade, é a igreja. Isso que é a igreja, isso que é Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa estarmos juntos, precisamos estar juntos. Por mais que sejamos imperfeitos, por mais que às vezes a gente reclame, por mais, o som está muito alto, não gosto de bateria, não interessa. Não interessa, na coletividade nós somos fortes, é isso que Paulo está falando. Essa é uma das grandes revelações. Então vamos retornar lá para ver se a gente entende então um pouquinho melhor como a gente deveria agir num grupo para que a gente acessasse essas bênçãos que já são nossas. Eu falei no começo, não tem pegadinha, já são nossas. Nós estamos querendo descobrir a senha para acessar, mas já são nossas. Você não teve que fazer nada para merecer isso. Então vamos saltar para o capítulo 4, que aí ele falou sobre a igreja, né? E aí Paulo dá umas dicas bem práticas do proceder desse corpo de Cristo. Você que é um cristão, você que recebeu, você que faz parte de uma igreja, como deveria ser o seu proceder? Ele fala assim, ele está escrevendo de dentro da cadeia, ele fala assim, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ora, vocês receberam um presentaço de Deus. Vamos honrar isso, vivam de maneira digna a isso que Deus te deu. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros, dando suporte, dando apoio um ao outro. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforcem ao máximo para manter a unidade aqui, do corpo de Cristo. Ao máximo, faça todos os sacrifícios para manter essa unidade, para viver em paz, que é o vínculo do Espírito, é a paz. Façam de tudo. Às vezes engole um pouquinho aquele orgulho, às vezes, aquela pessoa é diferente de mim, eu preciso aceitá-la do jeito que ela é. Não precisa ser minha melhor amiga, mas pode ser minha amiga também. Sabe, façam de tudo para conservar a unidade do corpo. Porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Unidade. É isso que Paulo está falando. E aí, quando Paulo fala um pouquinho da igreja, ele fala dos dons e dos talentos de cada um, das divisões que precisam ser feitas. Ele é bem claro, ele fala assim, aí designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quer dizer, na coletividade dos imperfeitos, um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquele outro, você vai servir ali, outro vai cuidar de criança, outro vai cuidar da porta, outro vai falar aqui na frente, outro vai tocar guitarra. É isso que Paulo está falando, porque é uma coletividade. Com o fim, qual o objetivo? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que nós estamos fazendo quando você está... Aqueles que não estão ouvindo essa palavra, estão lá fora cuidando dos carros, o que eles estão fazendo? Edificando o corpo de Cristo. Edificando o corpo de Cristo. Fazendo com que não só permaneça, mas se una e cresça o corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado como cristãos.
Até quando? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e nem para cá, com todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha como a Bíblia é clara, gente. É só a gente ler. É só a gente ler. É muito claro. O objetivo dessa união, de tudo, é que você não fique fragilizado. Você, bobinho. É isso que Paulo está falando. Não seja bobinho. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali, outra hora você acredita nisso, outra hora você acredita naquilo. É isso que Paulo está falando. Para com isso. Vocês estão agindo como crianças. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. A gente fala todo dia aqui nesse palco. Nosso objetivo é levar as pessoas a crescer num relacionamento com Jesus Cristo. É esse o objetivo. É isso que Paulo está falando. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas de cada pedacinho, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nossa! Eu vou falar para vocês uma coisa, vou confessar uma coisa. Quando eu acho que já era quinta-feira, e eu já estava estudando essa mensagem aqui, eu falei assim, devia ter dividido isso numa série de uns 5 capítulos, porque é muita coisa. Então, é muita coisa. Então, eu estou tentando simplificar aqui, mas olha que interessante que é isso aqui. A gente podia ficar 1 hora só nesse versículo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando você está servindo, entregando um boletim ali na frente, a sua parte aí tem a mesma importância de quem está aqui tocando guitarra ou pregando, ou quem está ali servindo a ceia daqui a pouco. A mesma, porque é uma unidade. Sozinhos, eu sou imperfeito, aqui é imperfeito, lá é imperfeito. Juntos, nessa unidade, nós somos o corpo de Cristo. Nós nos tornamos perfeitos coletivamente e não individualmente. Bom, vamos partir para o que vocês estão esperando, né? Depois dessas, só passando rapidamente, depois dessas coisas, Paulo dá vários conselhos bem diretos, coisas que nós lemos recentemente aqui: sujeitem-se uns aos outros, filhos, obedeçam aos seus pais. Eles dão uns conselhos bem claros e diretos assim. Mas ele acaba o livro de Efésios falando o seguinte, para nós nos fortalecermos espiritualmente. Percebe? Nós já estamos indo para o final. Percebe? O começo é o descanso, as bênçãos, as coisas já são nossas, estão lá, à nossa disposição. Depois Paulo mostra para a gente como a gente agir como cristãos. Atitudes, coisas simples, coisas diretas, como a gente deveria agir, a unidade do corpo de Cristo, o porquê que Deus fez todas essas coisas. E aí ele quer que nós nos tornemos firmes, porque a nossa luta não é só contra as coisas que a gente vê. Então ele termina o capítulo, lá no Efésios capítulo 6, ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal. E é interessante, ele fecha o livro mesmo com um pedido de oração por ele mesmo. Ele fala assim: gente, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. A gente quer encerrar isso aqui com um desafio para todos vocês. A gente está chegando no final do ano, mais 2 domingos já temos o Natal, daqui a pouco o Ano Novo, aí férias para a maioria, alguns vão viajar, outros vão ficar em casa, daqui começa tudo de novo, daqui a pouco começa tudo de novo. Eu estava falando aqui, antes do culto, com o Ricardo, ele estava falando de uma mensagem que a gente fez lá em janeiro do ano passado, sobre algumas decisões, e que foi muito importante para ele, fez ele tomar algumas decisões. A gente faz até nossas listinhas no começo do ano, mas
eu quero trazer uma reflexão para vocês. Vamos fazer diferente daqui para frente. Vamos aproveitar esse finalzinho de ano para a gente começar a pensar desse jeito que Paulo está nos falando para pensar. Eu acho que todos nós aqui temos o sonho de sermos abençoados, de prosperarmos, os solteiros querem encontrar uma namorada, um namorado, querem casar, querem ter filhos, você quer que seu filho seja saudável, que cresça, que seja uma pessoa digna. Todos nós temos sonhos de bênçãos para as nossas vidas, todos nós sem exceção. A Bíblia está falando que tudo isso está ao meu e o seu alcance. Nós podemos acessar todas essas bênçãos. Mas para isso, nós precisamos crer e agir segundo a vontade de Deus. Se você crer e agir segundo a vontade de Deus, essa é a senha para você acessar as bênçãos que você precisa. E nós sabemos que nem tudo que a gente quer é realmente o que é melhor para nós. Nós sabemos, no fundo nós sabemos. A gente se nega a isso, mas no fundo nós sabemos, nem tudo que a gente quer é o melhor para nós. Eu estava pensando numa situação esses dias, tem uma cantorinha que chama Miley Cyrus, que a garotada toda conhece, que ela tem 20 anos ou 21 anos e está numa fase assim de depravação horrível, sendo criticada por muitos, vendendo um monte de CD e tudo, mas horrível as coisas que ela tem feito e tal. E o pai dessa menina é cristão. Eles são de uma família cristã. E eu estava pensando esses dias, quantas vezes talvez esse pai tenha orado assim, puxa Deus, abençoa minha filha, ela quer ser cantora, abre as portas da carreira para ela ser cantora, para ela poder, de repente, ser um exemplo. A oração deve ter sido assim. Percebe como às vezes você ora, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei se o que aconteceu com ela foi resposta de oração de Deus, mas percebe que se hoje o pai dela pudesse voltar 10 anos, ele ia falar assim, Deus, deixa minha filha ficar na escolinha, não dá nada para ela, não tira o talento dela de cantar. A última coisa que esse pai queria ver é a filha do jeito que ele está vendo. Deus, tira o talento dela, fecha as portas. Percebe que nem tudo que a gente quer é o melhor para nós. Mas o apóstolo Paulo está falando, todas as bênçãos que forem ser proveitosas para vocês e para mim, Deus vai entregar para vocês, vai liberar, porque elas estão à nossa disposição. O que nós precisamos fazer é crer e agir segundo a vontade de Deus, de verdade, não só de discurso. Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua. Não, de verdade, sendo a igreja de Cristo, sendo Jesus Cristo no nosso século, para os nossos vizinhos, para a nossa Londrina, para os nossos parentes, sendo Jesus Cristo, sendo a igreja que é o corpo de Cristo. Então, eu queria te desafiar a isso, e nós vamos encerrar esse culto com a coisa que mais representa essa união do corpo de Cristo, que é a ceia. Que foi quando Jesus se doou simbolicamente para toda a humanidade. Ele falou assim, esse aqui é o meu sangue, eu estou indo embora. Esse aqui é o meu sangue, eu vou deixar com vocês, é o sangue da nova aliança. Esse aqui, esse pão, é o meu corpo, sou eu, estou deixando aqui. Isso aqui, daqui a um tempo, vai receber um nome chamado igreja. Não tinha esse nome quando Jesus fez isso. Mas é isso, Deus falou, Jesus falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que eu estou entregando para vocês, porque eu estou fisicamente indo embora. Mas vocês vão ficar com isso. Vocês vão ser eu, Jesus, aqui na terra, depois que eu partir. E essa união de pessoas imperfeitas, de pessoas frágeis, de pessoas que precisam de ajuda, essa união
é que é muito forte, é que é o corpo de Cristo, é que nos dá acesso a todas as bênçãos reservadas para nós, nas regiões celestiais. Amém? Amém? Então eu vou orar, e já abençoando esses elementos. Então, acabando essa oração, nós, em grupos, temos 2 mesas aqui, vocês podem se levantar, pegar o pão e o cálice. Quem sabe se juntam em grupinhos de 2, 3 ou 4, se quiserem fazer uma oração juntos. Façam isso com tudo isso que o apóstolo Paulo falou hoje para nós. Tudo isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Façam todo o esforço. Vamos nos esforçar para amarmos uns aos outros, pensarmos uns nos outros, servirmos uns aos outros, para sermos Jesus Cristo na nossa cidade. Amém? Amém? Pai querido, essa nossa vida é cercada por muitos mistérios, muitas coisas que a gente, na nossa mente limitada, não consegue entender. Mas no nosso coração, Deus, nós cremos que o Senhor existe, nós cremos no Teu poder enviado através de Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar, para nos transformar. E nós cremos que ao receber esse Jesus com toda a sinceridade do nosso coração, nós cremos que o Teu Espírito passou a habitar nos nossos corações, nos nossos corpos. E esse Espírito nos ajuda a viver, nos ajuda a discernir o mal, nos ajuda a sermos melhores, a progredir. Os que mentiam deixam de mentir, os que roubavam deixam de roubar, os que enganavam deixam de enganar. Esse Espírito que faz a obra em nós, quando nós realmente, de todo o coração, aceitamos esse Jesus. E nós cremos, Senhor Deus, que Jesus, quando entregou o seu corpo, o seu sangue por nós, Ele estava dizendo isso, que Ele estava indo fisicamente, mas Ele ia permanecer na terra através da igreja, através dos irmãos, sejam lá, sejam quem forem, nesse endereço, em vários outros endereços, em outros países. Essa é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo representado no nosso planeta. Então, Deus, que nós entendamos isso, talvez sem aquela sabedoria intelectual que talvez não tenhamos, mas que de todo o coração nós entendamos isso e passamos a colocar isso em prática, Deus. Buscar a Tua vontade na nossa vida, buscar Te servir e sermos em união esse corpo de Cristo, para servir as pessoas. Nós abençoamos esses elementos, Senhor Deus, e que na hora que nós estivermos tomando esse vinho e comendo desse pão, nós mais uma vez sintamos dentro de nós, recebendo esse corpo de Cristo em nós, esse Espírito de Deus em nós, que para que isso gere frutos e frutifique todos os dias na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.